Então, mais um vídeo para o nosso encontro de Crisma, hoje 18, né? Sábado 18/7 de julho de 2020. Vamos começar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que Jesus, que o Pai, e que o Filho e que o Espírito Santo, pela intercessão de Maria, Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, possam nos conduzir para esse encontro de hoje. Hoje a gente vai dar sequência a esse assunto que a gente vem falando sobre a história da salvação. Hoje é o terceiro encontro, a terceira parte. Nós vimos lá na primeira parte, tudo começa na criação. É claro que é uma história extensa, pertence todo o Antigo Testamento. Toda essa história se passa a C antes de Cristo e ela continua. Nós vamos perceber hoje que essa história, Cristo é um grande marco dessa história da salvação. É o Filho de Deus que é nos dado, é o Verbo de Deus que se encarna. E que a história da salvação continua. Continua após Jesus Cristo, com o cristianismo, nasce a igreja e a história da salvação continua até os dias de hoje. Mas hoje, nessa terceira parte, nós vamos ver um pouco então da questão do exílio, a influência greco-romana para os judeus, e isso algumas coisas trouxe até hoje, Palestina, antiga Canaã. Então, se alguém perguntasse, mas Canaã, a terra prometida por Deus, existe, é a Palestina hoje. Embora com toda aquela confusão, aquela briga, mas é a Palestina. Então, vamos entender um pouco melhor isso, Eu estou deixando 2 vídeos. Um vai falar bem especificamente da questão de história mesmo, sobre o povo grego, o povo romano. Não traz ainda aí a questão da história de cada um, desde o início, quando começou, mas por tudo que passaram até se formar a potência que foram, e a influência que foram para os judeus, para Israel. E também deixo um outro vídeo já bem à luz do catecismo da Igreja Católica. A história da salvação, essa presença da cultura, de toda essa influência, então, greco-romana para o povo de Deus. Vamos perceber que essa questão começa, por exemplo, com a questão dos deuses. Para o povo judeu, para o povo de Israel, o povo de Deus, é claro que esse povo era ateísta. O que quer dizer ateísta? Eles acreditavam então no único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus que veio caminhando por essa história da salvação no Antigo Testamento e está até hoje. O Deus é um só. Embora ele não se apresente com um nome, ele fala, eu sou o que sou, eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus que tudo fez, eu sou o Deus. Mas é uma pessoa só em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que nós cremos hoje e é o Deus que o povo de Israel naquela época também acreditava. Então, o primeiro choque é esse, é religioso, porque tanto Grécia quanto Roma, o Império Romano, era politeísta. O que quer dizer politeísta? Eles acreditavam em vários deuses. Roma, por exemplo, acabava que parecia que tinha um deus para cada situação.
Um Deus para a vida, um Deus para a guerra, um Deus para o vinho, um Deus para a fertilidade, um Deus para a sexualidade, enfim, para cada situação ou fraqueza humana, existia um Deus. Então, a Grécia não era diferente. Também existia vários deuses. Eu acho que no vídeo que eu deixei comenta um pouco sobre isso. E mostra um pouco também sobre essa questão politeísta greco-romana. Mas o que isso influencia então? Muitos do povo de Israel começam a crer então nesses vários deuses, a abandonar a fé em Javé, o nosso Deus. E isso, para o povo, não foi bom. Embora não fosse um grande número de judeus, do povo de Israel, mas já era um número considerável. E assim, as outras influências foram mais fortes, por exemplo, as artes. Temos mais aí toda a cultura, que fez com que o povo fosse subjugado a essas culturas, tanto grega como romana. E nós vamos perceber que a invasão depois maior de Roma, quando Roma realmente domina o povo de Israel, aí nós vamos perceber então, o texto traz isso também, depois passamos aí aos sacerdotes exilados no exílio da Babilônia, né? Digamos assim, o exílio babilônico. O que é o exílio? Pegou esses sacerdotes, esse povo, e exilou, separou da cultura deles. Ficaram sitiados, presos no outro lugar, em outra situação. Forçados e à mercê de todas essas outras influências. Inclusive, vale salientar, eu já disse isso no encontro, acho que no primeiro encontro, o livro de Gênesis, um dos livros de Gênesis, o capítulo 1, salvo engano, foi escrito no exílio da Babilônia pelos sacerdotes. Então, quer dizer, vamos perceber que essa influência greco-romana é uma coisa muito séria que acontece com o povo. Mas com a vinda de Jesus, o Verbo de Deus se encarna, é a palavra viva de Deus que está entre nós. E essa história essa construção da salvação, ela vai sendo mais firme, mais forte, com essa presença divina em forma de homem, Jesus, o Filho de Deus. Então Deus se faz presente no Filho, no nosso meio. E é esse mesmo Jesus que passa por todo esse sofrimento para a expiação de todos os nossos pecados. E esse Jesus, então, que após ressuscitado, vai ao céu, sobe ao céu na ascensão e senta-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós vamos perceber que a história da salvação não para. Essa construção está presente até hoje. Cada um de nós somos importantes. Muitos são chamados de formas especiais por Deus para que essa construção da salvação não pare. Não pare. Essa história da salvação não fique estagnada, mas ela tem uma continuidade. Ela seja contínua, para que possamos, sim, estar nos sentindo a caminho do céu, da presença da graça, da presença de Deus. Então, como demos uma atenção especial ao Antigo Testamento, a todo esse AC, antes de Cristo, expliquei para vocês da linha do tempo, né? O marco zero, onde nasce Jesus, e que à direita, né, nós vamos ter os anos em forma decrescente, né? Vamos começar ali após o nascimento, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, até 2020. E para trás, os anos são decrescentes. Não é? Jogo como assim.
Me explica, tio Sam, como é que são decrescentes. Se à direita eles vão crescendo, ano 1, ano 2, ano 3, e para trás. Eles vão até zerar o conhecimento de Jesus, como que ele vai acontecendo. Né? Então, por que são decrescentes? Quando se fala assim, ao exílio da Babilônia aconteceu mais ou menos no ano 760 AC, antes de Cristo. Como é que eu vou situar isso da história? Está mais próximo do nascimento de Cristo ou está mais longe do nascimento de Cristo? Se entendermos que então lá na criação do mundo, o ano não vai começar no zero. Ele não vai começar no zero. Nós, vamos assim, a ciência nos fala que o mundo, no que conhecemos como planeta Terra, surgiu e já tem mais de 5 milhões de anos. Então, como explicar isso nessa regra do tempo? Nós vamos entender que ela é decrescente porque a história caminha do início para cá. Então, se ela começa com o início da criação, não, dá quantos anos? Talvez 5 bilhões mesmo, como diz a ciência. E ela vem passando por esse tempo em forma decrescente até chegar no ano zero. É assim que a história vai sendo construída, é assim que a história vai sendo marcada na linha do tempo. No Antigo Testamento, ou seja, AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Depois de Cristo ela parte do ponto zero e vai crescendo. Estamos hoje no ano 2020. Mas se olharmos para a esquerda da história, ela não vai começar do ponto zero para trás. Senão é como se estivesse retrocedendo uma fita. Ela vai começar lá do início para cá. Por isso ela é decrescente. Quando falamos assim que o AC é decrescente, ela começa do início. E o início, ele está longe, tem tantos e tantos anos. E assim vai caminhando. A história começa a ser marcada na criação, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, a passagem de Noé com o dilúvio. Então, esses marcos, eles são decrescentes. O último grande momento, vamos ter toda a invasão de Roma, né? Então, ele vai chegando, se aproximando da história do marco zero do nascimento de Jesus. E aí a história continua, então, decrescente, igual comentei agora com vocês. Então, o que a gente deixa nessa terceira parte, hoje, para fechar esse AC, antes de Cristo, para fechar esse Antigo Testamento, essa parte da história, o que a gente deixa hoje é essa importância dessa influência, porque o povo foi invadido, foi subjugado por esses dois povos, gregos e romanos. Por último, romanos. Isso sem contar os persas antes dos gregos, os assírios. Então o povo foi continuamente sendo influenciado, sendo invadido. Invadido nas suas crenças, invadido no seu modo de pensar, no seu modo político de agir, no seu modo social de existir, invadido de repente na sua própria fé. E cada povo tinha suas culturas, seus conceitos diferentes. Mas, repito, os dois mais influentes e mais fortes foram os gregos e os romanos. Tanto que nas últimas passagens tudo envolve Roma. Porque Roma foi aquele império que foi se alastrando as suas conquistas, foi caminhando com as suas conquistas e foi aumentando muito o seu reino com isso. Então nós vamos perceber que essa influência romana foi, talvez, posso garantir, dizendo, a mais influente para o povo de Israel. Porque muitos costumes foi passado para esse povo, principalmente
creiam nisso para a nossa igreja. Porque quando o imperador Constantino resolve organizar a igreja em Roma, então muita coisa foi tirada do que já existia. Então é muito forte quando Constantino derruba o politeísmo de Roma e faz com que o povo creia no ateísmo, um só Deus. É toda uma mudança. É uma cultura muito forte, mesmo porque Roma foi marcada também como o povo que mais perseguiu os cristãos. Foi o povo que mais matou os cristãos. E foi o povo que edificou a igreja. É fácil entender porque a nossa igreja é católica, apostólica, romana. Porque é sediada em Roma. Roma se tornou então um país para abrigar o Vaticano e toda a igreja. Da onde é direcionado para todo o mundo, então, para todo o mundo, as decisões, os acontecimentos maiores da igreja. É onde fica o bispo de Roma, o Papa, o sucessor de Pedro. E a igreja é assim, sempre foi assim. Apesar do seu humano, sempre sobressaiu no seu espiritual. E é nessa igreja, é nessa salvação que devemos crer. Espiritual. Se nós ficarmos pegos, fortemente apegados a resquícios e a situações humanas da igreja, não vai dar certo. Vamos viver em choque, vamos viver brigando, e não é esse o propósito de Deus. E não é esse o propósito de salvação que Deus tem para nós. E não é isso que Deus espera de cada um de nós. Não é isso. É por isso que a nossa igreja, antes de existir em Roma, a nossa igreja católica, apostólica, antes foi salva em Jesus, espiritualmente em Cristo. O Cristo que nós seguimos, o Cristo que nós acreditamos, é um Cristo ressuscitado. É um Cristo Deus que está à direita do Pai. Erradamente, como diz algumas pessoas, que nós católicos, porque carregamos no peito uma cruz, um crucifixo, acreditamos nesse momento de horror da morte, que cultuamos a morte, porque no crucifixo apresenta a imagem do Cristo que morre na cruz. Mas não é isso. Acreditar nisso seria apegar-se à igreja humana, material, e esquecer-se do plano de salvação, da história da salvação. Mas crer que essa cruz é uma passagem da situação de morte para a vida, foi o que aconteceu com o nosso Deus Jesus. Aí sim eu estou vivendo uma igreja espiritual e salva em Deus. Não nos homens. Não nos homens, mas salva em Deus. Uma igreja transformadora, porque Deus é transformador. Uma igreja criadora, porque Deus é criador. Uma igreja de misericórdia, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Eu vejo nessa pandemia, quantos já não abandonaram o plano de salvação de Deus? Hoje você acredita em tudo, menos em Deus. Você acredita em chá de erva doce que cura Covid, em lubrigueiro que cura o Covid, em remédios que nunca foram testados que curam o Covid. Se crê em tudo,
Porque tem medo do vírus, do coronavírus, e a situação. Vou dizer uma coisa aqui, falando sobre salvação. O medo é a ausência do Espírito Santo. Quem tem Deus não tem medo. A palavra nos diz e Deus garante que mesmo que se andares nas trevas, ali eu estarei contigo. Se você crê, meu irmão, minha irmãzinha, se você crê, você está apegado ou apegada a esse plano de salvação de Deus. É assim que aconteceu com muitos do povo de Israel. Acreditaram, foi isso que fizeram os profetas, acreditaram na salvação, no plano de salvação de Deus. Se Moisés não acreditasse nisso, jamais ele tinha conseguido tirar o povo de Israel do Egito para caminhar no deserto 40 anos de volta a Canaã, hoje a Palestina. Então, o que nós vamos entender com isso? Que o plano de salvação de Deus passa por todo uma igreja espiritual salva nesse mesmo Deus. E não adianta, se eu creio em Deus, Deus me livra, Deus me liberta, Deus me cura. Não é qualquer remédio que dizem que é bom que vai me curar. Daqui a um pouco, se falar que batatinha cura coronavírus, que batatinha te traz a salvação, todo mundo vai comer batatinha. Mas de rezar, esse Deus, quantos não abandonaram? Quantos desistiram? E não é esse o plano de salvação. Ele não passa pela desistência humana, mas pela salvação que Deus nos oferece, passa pelo o seu Santo Espírito, pelo Espírito Santo. Deus, que é Pai, que é Filho, se faz no Espírito Santo. É o amor desse Deus Pai, é o amor de Deus Filho, Jesus, que está no Espírito Santo. O Espírito Santo nos comunica a salvação que Deus quer para nós. O Espírito Santo nos conduz a essa salvação. O Espírito Santo é o Deus da terceira pessoa, da Trindade Santa. É Deus, que deixa o poder de Deus. O Espírito Santo é o Deus que faz com que tudo aconteça. Vamos pensar sinceramente nisso. Avalie essa pandemia, essa quarentena, como é que está na sua casa, como é que está no seu coração. Olha para a tua família. De repente nos foi tirado de uma vez a igreja, os encontros de crisma. De repente nos vimos sem tudo isso. Mas nunca sem Deus. Repito, para ficar gravado no coração. Nunca sem Deus. Mas nós, na caminhada dessa quarentena, muitos foram abandonando Deus. Muitos foram abandonando Deus. Quantos que rezavam e hoje nem rezam mais? Quantos começaram essa quarentena assistindo vídeos católicos, rezando texto, filmes católicos, e hoje estão vendo já outra sorte de coisas, que não nos lembra Deus, que nos mostra a salvação. Pelo contrário, às vezes pode nos levar à perdição. Perdição quer dizer a perder. Perder a salvação, perder a presença de Deus, perder todo esse poder de Deus colocado em nossa vida pelo Espírito Santo. Então dizer que toda a história da salvação precisou da fé nesse Deus de cada um, isso é uma verdade. Mas fé nessa igreja espiritual, desse Deus verdadeiro, Deus dos meus antepassados, dos seus antepassados, Javé, Deus da verdade, Criador de tudo e de todas as coisas, visíveis e invisíveis,
Criador da terra, do céu e de todo o universo. Só assim a gente vai começar a entender a magnitude desse Deus. O quanto é grandioso o poder de Deus. Então, na história da salvação fica esse recado importante para nós. É preciso crer em Deus. É preciso voltar a essa fé. Eu tenho certeza, estou com muita saudade de todos vocês, dos nossos encontros de Crisma. Eu tenho certeza que nós vamos voltar, que isso vai passar, que nós vamos voltar, nos reunir, com cuidados que seja, seguindo um protocolo que seja, da saúde, mas eu tenho certeza que vamos voltar. E voltar não só para os encontros, mas voltar para a oração, voltar para Deus. Amém? Então a gente vai fixando isso. Acompanhe o encontro todo que eu estou deixando, veja os outros 2 vídeos que eu coloquei. Tem 3 perguntinhas no final, respondam, me enviem essas respostas. Eu sei que muitos veem o encontro, abrem o link. Mas sei também que nem todos esses que veem o encontro no link estão lendo atentamente, estão se importando muito, com carinho, estão respondendo as perguntas. Vamos nos dedicar. Nada acabou não, ficou mais difícil um pouco, mas não acabou. Amém? Vamos rezar, pedindo proteção a Deus. Senhor, eu quero te entregar nesse momento todos esses queridos e amados e amadas, queridas, que estão participando desse encontro de Crisma online. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, com o poder e o amor de Deus, a intercessão de Maria, nossa mãe, colocar o Espírito Santo na casa, no coração de cada um, para que nos proteja, nos livre, nos brinde completamente, não só contra esse coronavírus, mas com todo tipo de mal, de doença física, espiritual ou psicológica. Proteja-nos, nos conduza a vossa paz em nosso coração, arranque de nós o medo e infunda em nós o teu Espírito Santo, a cada um de vocês. Deus abençoe muito, desejo tudo de bom. Fiquem em casa, se puder, fiquem em casa e use máscara quando sair. Tenha cuidado, nós estamos passando por um momento difícil da pandemia. O pico vai subir alto de uma vez agora. Goiás já passou de mais de 1.000 mortos. Acredite, isso é sério e Deus é a salvação. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.